Obrigado, professor. Para manter o nosso modelo de mesas com duas pessoas, eu fiquei incumbido da impossível missão de falar sobre proteção internacional aqui ao lado do professor Renato, e aí tentei me refugiar no sistema interamericano para não cometer algum tipo de equívoco aí ao falar do sistema da ONU. E vou tentar ser bem breve para a gente abrir para os debates o quanto antes, que eu acho que podem ser mais proveitosos, mas também tive a oportunidade de fazer uma incursão sobre o sistema interamericano no que tange aos USDESC, numa pós-graduação que acabou de acabar, né, Ângelo? Graças a Deus. Graças a Deus não porque foi ruim, mas porque foi muito longa, na FGV, e muito proveitosa, inclusive. E lá pude estudar um caso específico, mas na verdade eu dei um panorama sobre o estado atual também da convivência do sistema interamericano, especialmente da Corte Interamericana com os USDESC. E achei oportuno porque, em termos de direitos humanos e dos USDESC em especial, quanto mais locais em que a gente possa debater e construir eventuais interpretações que vão se tornando mais difíceis ou com menos responsividade dos órgãos existentes ou dos órgãos internos, a gente agradece, e em especial tendo em vista que o Brasil não ratificou o protocolo facultativo ao BIDESC. E aí, acho que o professor tocou num ponto que é o crucial, né? A gente, no sistema interamericano, costuma pensar na Convenção Americana de Direitos Humanos, que, a princípio, lida com direitos civis e políticos. Mas a Convenção Americana de Direitos Humanos, acho que, talvez, para fazer um breve apanhado aí, histórico, eu preciso falar do sistema ONU, porque é da onde vem essa nossa contraposição, né, dos civis e políticos com os econômicos, sociais e culturais, porque na história da consagração dos direitos humanos pós-Segunda Guerra e a partir da criação da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vem contemplando tanto os civis e políticos quanto os econômicos, sociais e culturais, né? Até, enfim, aí não dá para entrar muito, mas pela participação ali da Eleanor Roosevelt, de René Cassin, todo mundo ali que participou, e por circunstâncias políticas, ao invés de um tratado, são elaborados dois, né? O Pacto de Direitos Civis e Políticos e o BIDESC. E a forma de enunciação, os estados que defenderam cada tratado e etc., acabou gerando um tratamento nas discussões doutrinárias, jurisprudenciais, etc., sobre um tratamento diferente em relação aos direitos civis e políticos e em relação aos econômicos, sociais e culturais. A gente aqui no Brasil é acostumado muito àquela teoria das gerações de direitos ou dimensões de direitos, né, que coloca em seções distintas os civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, e por aí vai. E acho que essa distinção de tratamento também se fez mostrar, né, no sistema ONU pelos órgãos de supervisão, né, porque o Pacto de Direitos Civis e Políticos tem um Comitê de Direitos Humanos, né, que já é emblemático, né, o nome do comitê, para supervisionar o seu tratado desde sempre. E aí o Comitê 10, que veio surgir depois do tratado, e aí só em 2008 surgiu o protocolo facultativo, dando aí a paridade no que toca a reconhecer e se posicionar sobre casos individuais. Só que no sistema interamericano, e isso é o interessante, a gente tem o protocolo de São Salvador, que depois veio especificar as obrigações em relação aos DESC, mas o que muitas vezes a gente esquece é que a Convenção Americana de Direitos Humanos fala sobre direitos econômicos, sociais e culturais.
No artigo 26, é dedicado aos direitos econômicos, sociais e culturais. Sim, ele não elabora quais sejam esses direitos, ele não avança de forma a tipificá-los, mas está sobre o capítulo 3, que é de direitos econômicos, sociais e culturais, e fala sobre a obrigação dos Estados de adotar providências para a plena efetividade desses direitos. Tem a cláusula de progressividade, enfim, que eu acho que é também um dos temas que gera tanto as maiores disputas quanto as maiores soluções, né, dos DESC. Então, é muito interessante o que vem acontecendo no sistema interamericano, que é o desabrochar da interpretação que a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem dado a esse direito, porque quer dizer alguma coisa. Existiu uma previsão sobre DESC na Convenção Americana de Direitos Humanos. E aí, então, enfim, em termos de a gente pensar em litígio estratégico, em construção de estándares, em busca de instâncias para além das nossas instâncias nacionais, eu acho bastante relevante pensar também no sistema interamericano, né? Porque é o seguinte, essa divisão, e aí também é algo importante, talvez, da gente passar a lidar de uma outra forma. De novo, eu vou aqui correr o risco de falar sobre o CEDESC. Eu acho que temos arraigado muito essa dicotomia, isso eu acho que do nosso direito constitucional mesmo, de uma separação entre direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, com aquela ideia clássica de que civis e políticos são direitos pura e simplesmente negativos, implicam pura e simplesmente numa abstenção, e por isso são direitos plenamente invocáveis imediatamente contra o Estado e particulares, e os DESC sempre implicariam em gastos, sempre implicariam em dispêndio de recursos, em elaboração de estruturas e provimento de bens materiais, e por conta disso sempre estariam vinculados a uma progressividade e a esse desenvolvimento que eu acho até curioso, algumas perguntas que eu nunca tinha me feito e que, a partir do contato com o material elaborado pelo Comitê DESC, também tem, né, o dever de progressividade. Claro, a gente pensa no não retrocesso, mas ele não quer dizer só isso, né? Progressividade não é só não retroceder, mas é avançar. Agora, avançar como? A que velocidade? Para quais metas, né? Isso tudo são questões que o comitê trata, né? E a gente acho que pode incorporar, esse é o ponto interessante, porque a minha análise de como caminha o sistema interamericano, para mim, apontou que ele tem dialogado com um parâmetro, né, do Comitê DESC, que, se eu não me engano, veio do Comentário Geral 12, da Direito à Alimentação Adequada, que é uma síntese de obrigações que os Estados possuem em relação a quaisquer espécies de direitos humanos. Né, ele parte aí de uma construção do Relator Especial para a Alimentação Adequada, e que passa a enfocar não os direitos, mas as obrigações estatais em relação a direitos humanos, e que seriam basicamente de 3 naturezas: respeitar, proteger e, acho que a tradução para o português mais próxima, realizar. Né? Então, respeitar significaria justamente não infligir aqueles direitos, né? Não interferir no desfrute de direitos que já sejam desfrutados, e aí aquela natureza de defesa, de um direito negativo. Mas o professor agora estava falando, por exemplo, do direito à proteção contra o despejo forçado. O que é isso, senão uma dimensão de respeito do direito à moradia? Né? Precisa de algum tipo de recurso para que você não seja despejado? Não, precisa que você não seja despejado. Né? Um direito negativo, uma faceta negativa do direito à moradia, por exemplo. No campo da proteção, seria uma obrigação de impedir que a violação ocorra por particulares, né, por terceiros. Então, o debate sobre eficácia horizontal de direitos e etc.,
acho que ela não se resolve, mas ela apresenta um grande ganho quando você passa a olhar uma dimensão de proteção, quer dizer, o Estado regulamentar e supervisionar atividades de particulares em relação a determinados direitos para que eles não sejam violados. E uma terceira obrigação, e em relação a quaisquer direitos, a obrigação de realização, né, de adotar, aí sim, medidas positivas para tanto do ponto de vista de construção de instituições, de normativa, quanto do ponto de vista de efetivamente elaborar e pôr em prática políticas públicas. E que, de novo, para a gente fazer a inversão, direitos civis e políticos, como é que você participa da vida pública, escolhe os seus representantes sem uma organização de eleições, por exemplo, né, que são os exemplos claros, ou como você goza do seu direito à propriedade privada sem um arcabouço jurídico de tribunais, de polícia, de entidades públicas que são remuneradas por cofres públicos para garantir esses direitos. Então, essa dicotomia ela é mitigada por esse enfoque internacional, e eu acho que se for só isso, de buscar fora, já seria um ganho imenso para nós, porque a gente costuma ver, eu pelo menos no dia a dia, às vezes, dimensões de respeito serem esquecidas com base numa ideia suposta de que não, o direito à moradia se fornece mediante políticas públicas, não é possível favorecer uma outra pessoa, etc. Enfim, quem lida com esse tipo de direitos no dia a dia está acostumado. E aí, o interessante dessa evolução no sistema interamericano é justamente essa. A gente tem, no artigo 26 da Convenção Americana, a consagração, pelo menos aberta, dos DESC e o dever de progressividade, que acho que está mais relacionado à obrigação de realização, né? Claro, porque as condutas negativas são exigíveis de imediato. E, ao mesmo tempo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos vem dialogando com a ideia. Isso já foi, inclusive, expresso no caso no Azevedo Buendia contra o Peru. Aliás, os casos de DESC são quase todos contra o Peru. O Peru é a Espanha do sistema interamericano. Em que a Corte assinalou exatamente isso. Pelo local em que o artigo 26 está da Convenção, ele integra o rol de direitos substantivos e se submete às obrigações gerais da Convenção Americana, que são justamente respeito e garantia, né? O artigo 1.1 da Convenção Americana fala respeitar e garantir, são as obrigações dos Estados em relação aos direitos ali previstos. Então, a gente tem respeito, a garantia, que é muito utilizada na jurisprudência da Corte como o dever de prevenção ou investigação, processo e responsabilização por violações, e o dever de progressividade, quer dizer, me parece que tem se montado um arcabouço muito semelhante ao desenvolvimento que tem sido dado pelo sistema ONU, né, sobre os DESC. E, normalmente, o que se levanta é o bendito do Protocolo de São Salvador, né? Porque ele é posterior à Convenção, claro, ele é um protocolo à Convenção, e ele traz a enunciação dos DESC de forma bastante minuciosa, né? Bastante criteriosa, traz inclusive aí algumas evoluções de direito ao meio ambiente dentro de direitos econômicos, sociais e culturais, aí os DESCA, né? Que a gente debateu, Paulo, na hora do nome do seminário. Só que o Protocolo de São Salvador ele restringe as hipóteses em que é possível levar para o sistema de peticionamento individual direitos ali previstos perante a Comissão e a Corte Interamericana. Ele restringe aos direitos de liberdade sindical e direito à educação. Então, eu acho que esse entrave ainda não está superado, né? Ele está ainda em disputa no sistema interamericano, mas afinal de contas, a Convenção Americana permite a judicialização e que se leve à Corte Interamericana todo e qualquer DESC, ou, em virtude do Protocolo de São Salvador,
a gente está restrito aos direitos de liberdade sindical e educação. E aí quem tentou resolver, na jurisprudência mais recente, foi, na verdade, o que a gente tem que abordou mais profundamente isso é um voto concorrente, no caso, outro caso contra o Peru, o caso Canales Huapaia contra o Peru. A título de curiosidade, é um caso em que atuou um defensor interamericano aqui do Brasil, o Antônio Mafezoli, nosso colega, e em que se debatia direitos trabalhistas. Não foi alegada a violação ao artigo 26, mas em um voto concorrente, o Roberto Caldas, o juiz brasileiro, presidente da corte atualmente, e o juiz Eduardo Ferrer Magregor, do México, elaboraram um voto concorrente abordando essa aparente dicotomia, né, entre a Convenção, o artigo 26 e o Protocolo de São Salvador, resolvendo pelas tradicionais formas de interpretação do direito internacional, dos direitos humanos, né? O princípio pro persona, de que os direitos humanos vêm sempre para se somar à proteção das pessoas, e de uma forma também alocada no próprio Protocolo de São Salvador a cláusula de norma mais favorável, que é natural também aos tratados de direitos humanos, de que o tratado jamais pode ser interpretado como uma redução do nível de proteção já existente antes dele, né? Então, eles dão essa interpretação ampliativa para o artigo 26 e para o Protocolo de São Salvador, esse enquadramento pela cláusula da norma mais favorável. E aí, qual é o resultado prático? Então, o Protocolo de São Salvador não serve para nada? Né? Não. O Protocolo de São Salvador não é a resposta. Não é isso. O Protocolo de São Salvador não vai poder ter a sua violação decretada pela Corte fora dos artigos em que ele admite, mas aí a Corte também se vale de um outro instrumento interpretativo, que ela não é a primeira nem a segunda vez que utiliza, que é se valer de normas outras que não a Convenção Americana de Direitos Humanos, interpretações outras de órgãos internacionais, para delimitar o conteúdo e a abrangência dos direitos previstos na Convenção Americana. Então, o Protocolo de São Salvador serve de base para interpretar o artigo 26, por exemplo, para você delimitar quais são os DESC. E aí é muito interessante, porque nesses casos, né, a gente teve alguns, teve 5 pensionistas, o Azevedo Buendia, em que a Corte se depara com as violações de direitos econômicos, sociais e culturais, e aí ela dialoga justamente com a produção teórica já existente por parte do Comitê DESC, né? Então, eu quis trazer também, para além dessa nossa possibilidade que se abre, né? Porque, afinal de contas, isso também é interessante. A gente, nesse curso que eu acabei fazendo e que tive o prazer de ser aluno do Olivier, a gente também teve aula com o secretário-geral da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí o pessoal reclamava muito, falava, o Paulo Saavedra, e o pessoal reclamava muito, falava, mas a Corte, mas os tribunais no meu estado não fazem controle de convencionalidade, parece que a convenção não existe, a jurisprudência não existe. E ele fez uma pergunta que realmente acho que é boa para a gente refletir. Falou, mas você faz controle de convencionalidade nas suas petições? Você provoca que o Estado responda com base na normativa internacional, nos estándares internacionais? E aí, claro, quando a gente vê essa possibilidade se abrindo, que a minha tendência sempre foi, quando falar de direito internacional de direitos humanos em peças sobre DESC, falo do comitê, falo das observações gerais, enfim. E passarmos a pensar de forma estratégica em esses casos podem ser levados ao sistema interamericano. Então, a gente falar do artigo 26, a gente tratar de uma violação aí ao tratado também do sistema interamericano. Ai, gente, tinha tanta coisa mais para a gente falar, mas a gente deixa para os debates. Eu vou me encaminhar só para um final de fala aqui sobre os entraves, né, que normalmente se coloca para a judicialização dos direitos econômicos, sociais e culturais, e como é que essa jurisprudência interamericana também está caminhando
superar, né, alguns desses entraves. Então, o maior entrave que normalmente se coloca para a judicialização de DESC seria a sua exigibilidade. Isso me parece que já está superado por esse conjunto de decisões. Já foi em decisões de maioria e agora enfrentando a questão do protocolo de São Salvador em voto concorrente, mas de que existem obrigações decorrentes da Convenção Americana relacionadas à DESC. Então, DESC são exigíveis dentro do sistema interamericano. Uma outra questão que se coloca é da legitimidade, né, de que cortes, e principalmente cortes internacionais, passem a lidar com o que vai acabar sendo, em determinada medida, controle de política pública. Né? Quando a gente está falando de DESC, a gente está falando de estratégias, planos nacionais e políticas colocadas em prática para implementar aqueles direitos. Espera-se, né, que não seja uma violação absoluta, de inexistência completa do direito num regime jurídico. Em relação a isso, o que se levanta, principalmente no aspecto doutrinário, é algo que também é interessante. Nos debates, né, sobre direito internacional dos direitos humanos, acaba surgindo, não, mas um órgão internacional, o que ele vai vir falar aqui da nossa realidade, etc. Mas a gente adere voluntariamente, de boa fé, né, à jurisdição desses órgãos. Então, acho que é necessária talvez uma reflexão daqui para frente, para quais órgãos vai ou não vai se vincular ao Brasil, mas para os que a gente já se vinculou. E aí a Corte Interamericana também é um processo, né, dolorido de chegar até a jurisdição da Corte. Você ratifica a Convenção Americana, você aceita a cláusula facultativa de jurisdição da Corte, quer dizer, não é algo impensado, né? Ninguém achava que a Corte não ia decidir sobre o seu país. Talvez o ponto mais interessante seja uma outra objeção, que é a de falta de experiência dos tribunais em lidar com esses temas, de expertise mesmo, claro. A gente está falando de temas tratados juridicamente, mas que são bens da vida, né? As políticas, enfim, ainda bem que não são os advogados os responsáveis por todas as políticas, né? A gente entende muito de lei, mas não necessariamente de outros aspectos que são importantes também para se lidar com esses temas. E, curiosamente, um levantamento da Corte Interamericana também mostra que, nas suas decisões, a Corte, embora ela ainda não esteja confortável em reconhecer a violação ao artigo 26, né, normalmente os casos de direitos econômicos, sociais e culturais na Corte se resolvem ou pela via indireta, de você se valer dos artigos procedimentais, como o professor estava falando, é uma estratégia que também pode ser proveitosa, né? O artigo 25, que é o artigo que garante o direito à proteção judicial, é muito utilizado para você, porque ele, inclusive, a Convenção faz referência ao direito à proteção judicial dos direitos garantidos pela Convenção e pelas normas do próprio Estado. Então, tem um aspecto procedimental aí que traz uma abertura também para o sistema, né? Não precisa entrar nesse imbróglio de discussão de se é o artigo 26 ou o protocolo. E um outro método, que foi até agora o mais utilizado, que é o de você proteger indiretamente, via direitos civis e políticos, os direitos econômicos, sociais e culturais, né? Então, caso 5 pensionistas, questão de pensão se resolve via direito à propriedade. Mesma coisa para o Cannabis Wapaia, direitos trabalhistas, se resolve na esfera do direito à propriedade. Mas aí, e acho que esse seminário, essa nossa ideia toda, existe um caráter simbólico importante, né? Você subordinar direitos econômicos, sociais e culturais aos direitos civis e políticos traz uma carga simbólica relevante, né? Esses direitos estão em segundo plano, eles servem como um mero instrumento. E uma outra reflexão, os civis e políticos não são instrumento para os DESC também? Quer dizer, como é que você exige políticas públicas adequadas à realidade local se você não tem direito de participação, se você não tem direito à liberdade de manifestação de pensamento, né? Se você não tem direito de acesso ao judiciário, acesso às instâncias decisórias? Quer dizer, tem uma imbricação aí que me parece que nós, na lida com direitos humanos, precisamos tomar cuidado com o aspecto simbólico. E, para além desses casos, a Corte, ela, embora não tenha ainda no seu cotidiano a declaração da violação do 26, ela tem decisões diversas em que impõe obrigações que se relacionam a direitos econômicos, sociais e culturais. Quer dizer, casos de povos indígenas, como exemplo, né, em que se impõe
que o Estado providencie água potável, atenção médica e psicossocial, atenção especial às mulheres grávidas, entrega de alimentos, instalação de serviços sanitários, dotar as escolas de materiais e recursos humanos necessários. Quer dizer, é um entrave que costuma ser dos maiores, né? Eu acho que o professor pode me corrigir também, na lida internacional e nas experiências nacionais com esses direitos, que é a corte se imiscuir em quais seriam as obrigações, me parece que é algo que no sistema interamericano já vem sendo trabalhado. E aí, de forma interessante, nesses casos também, a obrigação não é que isso seja feito de acordo com o que a corte quer, mas dentro de uma ideia que a gente está também começando a trabalhar aqui de um litígio mais estrutural, de você criar instâncias que vão apresentar planos e que depois serão acompanhados com uma determinação, enfim. Daí tem as sentenças exemplificantes, que são essas que colocaste bem, né? Na época que eu fui trabalhar lá como assessor do professor Cansado Trindade, 4 anos, e era encarregado justamente dessas questões indígenas. E aí começou a surgir aquela ideia das sentenças exemplificantes, conforme você citou uma aí, né? Você vai construir um hospital, dotar de pessoal e equipamento, nesse sentido mesmo. E que agora a gente, por exemplo, está vendo muito, eu acho que talvez um caso emblemático, que não é de DESC, mas que envolve isso, é o da ADPF no Supremo sobre o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário, né? Está se caminhando para isso, para se elaborar metas e comitês para acompanhamento. Interessante agora, eu aprendi agora sendo relator para a Colômbia. Colômbia, não sei se caso sabe, tem um tipo de sentença constitucional, quando o Estado ele não consegue garantir, cai numa incumprimento geral. É inconstitucional. Estado de coisa inconstitucional. Acho que é da Colômbia que eles puxam, o estado de coisa inconstitucional. Então, acho que tem essas formas, né, que não precisam totalmente as instâncias democráticas, as instâncias eleitas, mas que pode provocar uma mobilização para que se saia da inércia, né? Porque, afinal de contas, progressividade... Quanto tempo a gente tem para progredir na implementação desses direitos, né? Quer dizer, aqui no Brasil a gente está desde 92 com esses compromissos assinados e para onde vamos, né? Acho que aí a gente abre para que vocês possam participar, fazer perguntas e para que a gente possa debater. Quem tiver interesse de fazer perguntas, eu peço que levante a mão para a gente poder passar o microfone. Bom dia, eu sou a Érica, eu sou defensora pública aqui em São Paulo, agora na Praia Grande. E eu gostei muito da exposição de vocês, parabéns. Acho que essa evolução no âmbito dos direitos humanos, essa participação dos direitos é extremamente importante, mas já que foi falada a palavra inquietação durante a apresentação de vocês, queria compartilhar um pouco das minhas inquietações relacionadas a isso. Eu fui defensora no Maranhão durante 1 ano, no interior do Maranhão, e eu atuava numa cidade que chama Santa Inês. Então lá, por exemplo, a gente teve um caso de reintegração de posse coletiva, em que eu pude ir visitar o local, tirar fotos, etc., para fazer a resposta, né, para fazer a contestação e entrar com agravo de instrumento, porque a juíza tinha deferido a liminar. E o engraçado foi que a própria Polícia Militar se recusou a cumprir o mandado, e comunicou a Defensoria Pública Geral, que comunicou nós, lá da Defensoria de Santa Inês. E a gente foi até o local e as casas das pessoas eram casas de taipa. Não sei se vocês conhecem. Casa de taipa é casa de barro. Então, os moradores, eles não tinham luz, não tinham água, e a gente tirou foto do local, etc. E quando eu perguntei para um dos moradores, mas onde que vocês vão no banheiro? Ah, não, é o fosso. Eles cavavam um fosso, né? E isso fica muito distante da positivação desses direitos previstos internacionalmente. E eu batalhei lá para eles ficarem naquelas condições. A gente conseguiu reverter a liminar dada pela juíza e os moradores puderam ficar naquelas casas. Mas aí a gente entra nessa discussão, né? Qual que é o mínimo?
Eu batalhei para que eles ficassem lá, porque eles queriam ficar lá, né? Mas aquilo, na minha concepção, e nem vou entrar nessa discussão entre, né, multiculturalismo, a relativização, acho que podemos partir do pressuposto aqui dessa universalização desse mínimo. E isso, para mim, foi uma questão muito difícil, porque eles ficaram lá, mas, na minha percepção, aquela moradia não é nem de perto uma moradia digna. E aí eu vim para São Paulo. Aqui em São Paulo, eu percebi que há uma massificação muito grande. Então, quando vocês mencionam os casos pontuais, né, do Equador, da Colômbia, a gente tem, em média, 3.000 atendimentos por mês. Como nós, defensores de campo, que nos deparamos com essas situações diariamente, de violações, como a gente pode fazer isso, né, acionar esses mecanismos de acesso a cortes internacionais, ou mesmo aos comitês, e até que ponto esses comitês não estão distanciados dessa realidade, porque como são essas visitas que são feitas? É só quando são provocadas, né? Eles vão, por exemplo, nessa situação que eu relatei no Maranhão, eu estava em Santo Inês, 4 horas de distância da capital, que é São Luís. Como que esses mecanismos internacionais chegam até essa realidade? E aqui em São Paulo também, né? Como que a gente pode fazer para trazer essa participação, para presenciar? Porque você vê o que está acontecendo é muito diferente de você ler no papel. Então, ser relator de um caso, e isso acontece no judiciário também, porque os juízes não veem o que está acontecendo, né? E mesmo nós, defensores, com esse volume absurdo de trabalho, né? Muitos atendimentos, muitos processos, a gente acaba ficando mais no gabinete, se encastelando, né? Porque você tem que dar conta do volume. Então, são questões, são inquietações que eu tenho, e acho que todos aqui, eu estava conversando com o pessoal do meu concurso, a gente tem vontade de fazer, quer fazer, mas a gente também tem as limitações, e acho que tem as limitações da defensoria, tem as limitações do poder público executivo. Aí você quer sair da justiça porque você tem que dialogar com um juiz, um promotor que às vezes não tem a mesma percepção que vocês, né? Aqui a gente, nesse ambiente, é muito gostoso estar aqui discutindo isso, porque... Dá para me ouvir, gente? É muito gostoso a gente estar num ambiente em que todo mundo aqui acha que a gente está partindo das mesmas premissas. Mas quando você está numa sala com um juiz e com um promotor, que pensam completamente diferente, as premissas... E aí, como que você promove uma transformação nesse seu interlocutor, que é o juiz e o promotor, para eles comprarem, abrirem, para também tentar fazer alguma coisa diferente? Vale a pena esse desgaste? Ou será que é melhor, então, a gente articular com o Poder Executivo? Mas, por exemplo, lá em Santo Inês, que eu tive a oportunidade de fazer isso, que agora lá na Praia Grande eu estou na área criminal. Mas o Poder Público, a Prefeitura, eu ia muito na Prefeitura, conversava com o prefeito, com as secretarias, mas eram pessoas despreparadas também para estarem lá, que não sabiam nada de orçamento, de gestão. Como a gente pode fazer isso, se isso é viável, se isso é um papel da Defensoria Pública, se a gente tem condições de fazer isso, qual seria o caminho? Enfim, são questões que eu tenho e acho que conversando com os colegas, gente, como é que a gente faz isso, né, com uma banca aí que vem 120 intimações por semana e tem que dar conta dos processos, e a gente fica massacrado com o volume, e a gente quer sair, quer ir fazer reunião, fazer atuação extrajudicial e não consegue. E aí é uma questão de talvez investir mais na Defensoria Pública para trazer mais pessoas para trabalhar com a gente, mudar a atuação, enfim, são problematizações, não tenho respostas, e acho que o espaço aqui é muito rico por isso. É isso. Tem que fazer por rodadas? Acho que vamos fazer 3 e a gente responde. Fazer. Bom, aproveitando a presença do Zerbini e a constante presença, felizmente, né, dos nossos membros do núcleo, eu queria só contextualizar e perguntar, especialmente para o Renato, também nas aulas do Olivier, que eu tive um ano atrás, há um ano, eu também aprendi muito em relação aos parâmetros pelos quais hoje em dia se tenta medir o emprego máximo dos recursos do país, né?
para cumprir aquela dupla obrigação que consta nos tratados de direitos econômicos, sociais e culturais, que é o de investimento máximo dos recursos disponíveis e da progressividade. Caminham juntos, né? Você só progride se você investe mais. Nem sempre, às vezes, algumas medidas muito simples geram avanço, etc. E o problema justamente hoje, porque os direitos econômicos e sociais são muito complexos, né? Não é muito simples se avaliar se uma política pública está sendo regredida ou não. Vou pegar um exemplo aqui um pouco mais claro, e a gente está construindo isso no caso do atendimento às pessoas da região aí chamada de Cracolândia, ou seja, que tem um uso abusivo de substância entorpecente, em que a Prefeitura Municipal mudou completamente sua política de atuação, e uma das nossas estratégias, inclusive judicial, é trabalhar a ideia de que, ao descontinuar uma determinada política, independentemente da criação da outra, houve um retrocesso. Mas o lado da Prefeitura pode dizer, não, a gente substituiu e não dá para medir qual é melhor, enfim, né? Então, pelas minhas aulas, enfim, há alguns parâmetros, especialmente que as ONGs vêm desenvolvendo para tentar medir tanto a existência de um progresso, ou a vedação, ou retrocesso, e especialmente a questão do emprego orçamentário, que no Brasil tem a questão recente de aprovação da emenda constitucional que modificou os gastos públicos, a parte orçamentária, né, e retirou as verbas carimbadas para saúde e educação, né. E aí também é uma questão muito difícil. Bom, houve até um debate muito interessante no campo até das finanças públicas, se isso realmente constitui um retrocesso. O governo sustentou sistematicamente que não, né? Que não haverá retrocesso, enfim. Então, eu queria ver mais no campo do comitê, como essas duas questões da medição do retrocesso e da medição do emprego dos recursos públicos está sendo analisado. Obrigado. Vamos lá. Isso aí. Muito bem, são todas questões bastante interessantes e nossas, né? A Érica traz uma inquietação que é constante, alguns dilemas interessantes. Vejam vocês que nessas sessões do comitê, geralmente nós dialogamos com entre 5 e 10 estados, né? São estados que vão de Mônaco até Burundi. Então, na sessão da tarde nós estávamos com Mônaco e o problema lá era que os jovens monaguescos, não sei se vocês conhecem Mônaco, eu também não sabia disso, mas Mônaco é o seguinte, não tem universidade. Você é um jovem monaguesco. Você pode escolher a universidade do mundo que você quiser. Se você passar, dá igual. Seja em Harvard, seja aqui na USP, seja lá na Angola, o Estado vai te pagar a universidade. Então, é mais barato para eles, pagar a universidade do jovem. O problema deles é que algumas universidades do mundo afora não estavam facilitando. Sabe? Depois você vai para o Burundi, né? Que aí vem Burundi, perto de Mônaco, seria Santa Inês. Aí, depois do Burundi, você vai para a Suécia. O grande problema agora, lá eles têm um programa que é o de passa um carrinho, recolhe os jovens entre 16 e 18 anos que estão bêbados na rua, pega esse jovem, coloca no carrinho, leva para o lugar, dá um banho, passa o talquinho e devolve para casa da família. O problema lá era que o governo havia cortado em 30% esse programa de passar talquinho no jovem. Depois, aí você veio para o Brasil, né? Discutir situações como a de Santa Inês. Isso, por um lado, tem uma questão que, aí investindo um pouco
o terno de internacionalista das relações internacionais, à luz daquilo que a gente estuda teoria realista, é a realidade do mundo, do sistema universal como o sistema das Nações Unidas. Realidade sobre a qual vocês são a ponta da lança, vocês têm que realmente provocar essa engrenagem, é algo que nós tateamos aqui nas nossas argumentações, porque eu acho que inclusive a Érica mesmo mencionou, se não provocarmos o sistema internacional, ele não vai se manifestar. Até mesmo porque existe o princípio da subsidiariedade, que vem se consolidando cada vez mais, que indica que, em realidade, o direito internacional seria subsidiário ao direito interno. Como assim? Se os juízes nacionais fossem suficientemente capacitados, né, incorporados de toda essa normativa internacional, esses princípios internacionais, o direito internacional dos direitos humanos não seria provocado. Então vocês são essa ponta da lança. E aí nós vamos cair, Érica, em algo que é o principal problema nesses casos inaugurais do protocolo facultativo, o não esgotamento de recursos internos. Muitas vezes vão provocar os órgãos internacionais ainda naquele momento que você provocou o judiciário lá do Maranhão. Ainda faltava todo o judiciário superior. Ali morreu o caso, por exemplo, para o sistema internacional. Ele não vai se manifestar porque os recursos não foram esgotados. Dentro desse realismo há uma outra dimensão, que é a dimensão orçamentária. Suponhamos que esse caso chegue ao sistema universal, ao sistema das Nações Unidas. Suponhamos que o Brasil fosse parte do protocolo facultativo, você denunciou o Estado brasileiro em nome de um desses moradores lá de Santa Inês. O comitê interpôs, inclusive, uma medida provisória de proteção, que é algo que permite o regulamento, para o Estado tomar todas as medidas necessárias. Mas depois o comitê não vai ter orçamento para vigiar. Aí nós vamos àquela questão do compromisso da comunidade internacional para com os órgãos internacionais também. Se um dos grandes estados financiadores deixa de financiar, o sistema para. Agora, eu acho que a chave é a questão de que os agentes públicos, como os defensores, são a ponta de lança de todo esse processo. E consagram essa simbiose entre a ordem interna e internacional. Vocês vão ter que provocar o judiciário brasileiro até fazer esse curso com juízes. E aí, vocês já repararam que juiz odeia fazer curso de capacitação, falar de direitos humanos, tratado internacional? O juiz odeia isso, vocês já repararam? Aqui os nossos, detesto. Então, talvez uma das estratégias seja essa também, e ante essa realidade que impulsiona essa sua inquietação, que é também a nossa inquietação. Nós temos casos bastante interessantes, por exemplo, à luz daquele artigo do direito à família, artigo 10º, os colegas, sobretudo as colegas ocidentais, elas são muito incisivas na questão da poligamia, né? Na África. Nós tivemos situações onde, perante as Nações Unidas, perante um órgão internacional, o representante do Estado diz que só tem 5 esposas, ela pode ter mais 7, e convida a colega, membro do comitê, que fez essa pergunta para casar com ele no meio. Ou nós temos o chefe da delegação de um grande Estado, membro de um dos 5 do Conselho Permanente do Conselho de Segurança, um dos 5 permanentes, que diz, sentado, presidindo a delegação de seu país perante um órgão de direitos humanos das Nações Unidas, diz: em meu país não há homossexualidade, isso é problema do mundo ocidental. Essas realidades, que às vezes parecem uma realidade de sessão da tarde desses filmes de cinema que a gente vê, acontecem. E enrobustecem essas suas inquietações, que somente serão superadas à luz do nosso trabalho diário.
e que vocês são a ponta de lança disso daí tudo. Essa é a resposta que eu posso tentar compartilhar por agora, que a sua inquietação é mesmo a minha, somada à falta de recursos materiais, financeiros e de toda ordem. Nosso querido Carlos, ele traz a questão da progressividade, e aí eu quero trazer a interpretação do comitê com relação ao artigo 2, Carlos, que trata da... Eu vou fazer uma tradução livre aqui, né? Que os Estados se comprometem a adotar medidas por todos os meios apropriados, inclusive em particular a adoção de medidas legislativas, para conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos. Então, o que acontece é que costumeiramente se interpreta erroneamente que esse elemento obrigação progressiva, que está incluído aqui no pacto, acontece apenas quando o Estado ele já adquiriu uma certa madurez econômica, um certo desenvolvimento econômico. Então, de acordo à prática do comitê, essa não é a intenção desse artigo específico, né? Ao contrário, o dever em questão obriga os Estados partes, independente de qual seja o seu nível de riqueza nacional, a avançar de imediato e o mais rapidamente possível. Essa é uma outra dimensão que às vezes nós não provocamos, né, nos nossos judiciários internos e inclusive mesmo no caso, o SEDESC. Então, a interpretação dessa cláusula nunca deve conduzir a pensar que os Estados estão permitidos a deslocar indefinidamente seus esforços para assegurar o desfruto desses direitos, né? Quer dizer, não há essa possibilidade infinita de não cumprimento desses direitos. E aí, os parâmetros para resolução, para essa tomada de medidas, tanto de retrocesso quanto do serviço público, o comitê se utiliza muito da argumentação por parte do desenvolvimento de políticas públicas pelo Executivo, em comparação com a destinação orçamentária, tanto anterior quanto presente. Em consequência, eventualmente, quando chegar o Brasil a render seu informe de segmento, a questão da moradia adequada, a questão dos despejos forçados aqui em São Paulo, por aí, programa habitacional. Em 2010, 2011, o Brasil destinava tanto orçamento para o programa de moradias, né, populares, habitacionais aqui. Agora, tanto. Esses seriam os parâmetros utilizados efetivamente pelo comitê. Por isso que cada vez mais é importante que as delegações disponibilizem também os dados orçamentários. E aí nós vamos entrar em uma outra questão, que é a questão das estatísticas, dos números, na confiabilidade dos órgãos, né, que é uma coisa que é muito criticada a vizinhos nossos aqui do Sul. Né? Então, essas são as minhas contribuições para essas duas inquietações. Vou ser extremamente breve, Érica. Tamo junto. Acho que é o sofrimento diário, né, da gente que acredita em direitos humanos, que gostaria de ver transformação na realidade das pessoas que batem as nossas portas. É um misto de, enfim... a gente se esforça, a gente tem ideias, a gente quer sair da caixinha, mas ao mesmo tempo nós somos também uma política pública, né? E que tem suas restrições, e que tem o seu desenho, e que faz escolhas de prioridades, né? Enfim, acho que é um debate impossível de resolver aqui. Acho que tem uma questão de amadurecimento institucional, pessoal, de quem está dentro, né? Enfim, minha visão já mudou muito desde que eu estou na carreira, mas estritamente do ponto de vista jurídico, eu acho que o manejo desses precedentes, etc., tem que ser o chato, sabe? E vou falar por quê. Porque eu, na época que trabalhava no DIPO,
em 100% dos meus habeas corpus eu pedi audiência de custódia. E nunca ninguém deu resposta para audiência de custódia. E agora estamos aí fazendo a custódia. Então, em algum momento a coisa reverbera. Eu acho que a minha sensação, minha lida diária é essa, é o melhor que a gente pode fazer, é provocar, é trazer. Eu vejo na defensoria um vetor muito relevante de forçar esse diálogo mesmo, né? De lembrar que existem instâncias internacionais, que pode haver uma ou outra responsabilização, mas pode ocorrer. Quer dizer, o sistema internacional, né, os sistemas de proteção são tão inefetivos assim. Geralmente são aquelas frasinhas que nós encontramos em quase todo livro de direitos humanos, né? A luta pelos direitos humanos é uma luta diária, incansável. É isso. Né? É isso. O Caio Granducci, né, que foi o examinador do concurso de vocês, ele fala, né, é direitos humanos no café da manhã, né? Aquilo, você tem do começo ao final do dia ali aquele teu labor. Claro que isso não impede, acho que é muito salutar a gente pensar em outras vias. Se a resposta não está vindo do judiciário, além desse tentar, né, constante, isso para o direito internacional não é só o judiciário, né? Qualquer ato de qualquer poder é ato do Estado e ele pode ser responsabilizado por isso. Então, por que não lembrar isso aos outros ramos e tentar, enfim, buscar saídas possíveis? Mas é a pergunta de $1 milhão, né? Posso contribuir uma coisinha? Só uma coisa, que talvez pela experiência ou pela idade, a gente... Acho que eu fico inquieto para falar isso. Acho que pela experiência, que é uma versão mais light da idade, né? Acho que mas, na verdade, Érica, eu acho, e todos os demais que têm essa inquietude ultra saudável, eu acho que essa é a grande, né? E é isso que move a defensoria, e não a inquietude, eu preciso de um gabinete com ar-condicionado, se bem que seja necessário em certos momentos. Eu gosto muito mais dos defensores e das defensoras que têm essa inquietude. Olha, eu queria ter mais condições de entrar com ações e tal. A única coisinha que eu queria acrescentar ao que o Felipe falou de você tentar, então, uma litigância estratégica. Você não vai conseguir abraçar o mundo, mas, de repente, um caso, você elege esse caso, como esse caso é um caso importante. E esse caso, então, eu vou tentar dedicar mais meia hora, mais 1 hora de trabalho, né? E nos demais eu posso fazer só essa menção, olha, segundo o PIDESC, tal. A escolha, a chamada advocacia estratégica, eu acho que ela é importante no momento em que nós fazemos parte de um serviço público que, até certo ponto, não recebe as verbas que deveria receber, atenção, até por conta disso, porque se sabe o potencial de uma defensoria pública voltada aos direitos humanos. Então, a litigância estratégica, a escolha de um caso para trabalhar, eu acho que é a melhor saída. Bom, com isso, eu queria agradecer muito a presença do professor Renato, foi um grande aprendizado, agradecer a presença de vocês. Vamos sair para o coffee 10 minutos, será que dá tempo para a gente voltar? Em breve a gente volta então aqui com a mesa sobre direito à educação. Obrigado.